Um Shadow, uma das obras-primas dos quadrinhos, está de volta pela editora Pipoca e Nanquim. Olha só que espetáculo, galera! Essa daqui é a versão que nós lançamos já. Moon Shadow já teve 2 tiragens, foi extremamente bem sucedido aqui. E o que acontece? Vocês já estão sabendo que no final deste ano, J.M. DeMatteis, grande força criadora por trás dessa graphic novel impressionante, vai estar aqui no Brasil, na CCXP, a convite do evento e do Pipoca e Nanquim. E claro, para a gente celebrar esse acontecimento notável, esse momento incrível, o Pipoca trouxe Moon Shadow de volta. Está em pré-venda nesse momento a nova impressão do Moon Shadow. E aí eu fiquei motivado em fazer esse vídeo. De repente, para quem não conhece a obra ainda, falando assim, pô, Moon Shadow é realmente isso tudo? Por que Moon Shadow precisa estar de volta? Quais são os motivos que levam essa graphic novel até sendo reimpressa e a ser tão aclamado por público e crítica durante tanto tempo? Então é isso aí, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a carreira do DeMatteis, a carreira do parceiro dele, o John J. Muff, e sobre o Moon Shadow. Então é isso, galera, mas antes de entrar nesse assunto, vou falar um pouquinho sobre essa pré-venda, tá? O link tá aqui na descrição. A versão que a gente está publicando é igualzinha à anterior. Se você não conhece essa obra e sempre escuta falar sobre a importância dela e tudo, é a sua chance aí, e mais ainda de estar a obra em mãos para pegar um autógrafo do DeMatteis. Na verdade, esse acaba sendo o primeiro motivo de por que Moon Shadow é algo tão importante, algo tão essencial. É justamente o seu criador, J.M. DeMatteis. Anteriormente nós publicamos, do DeMatteis, publicamos Blood, uma história de sangue, parceria do DeMatteis com o Kent Williams. Esse aqui é um terror existencialista, maravilhoso também. Foi algo que eu batalhei muito ali no começo da editora Pipoca e Nanquim para trazer, porque eu queria muito ter esse quadrinho de volta. Muita gente não conhecia e foi um pouco mais difícil porque não existiam arquivos, não existiam edições novas, né? O Moon Shadow não, o Moon Shadow a gente publicou diretamente a versão da Dark Horse, que eles fizeram a recuperação dos arquivos. Então foram processos bem diferentes, tá? Mas eu queria muito trazer o Blood, e eu considero, fora do âmbito dos super-heróis, o Blood uma grandíssima HQ, uma HQ fenomenal, e o Moon Shadow é a obra-prima do DeMatteis. Mesmo com tudo que ele fez, e mesmo dentro do âmbito de super-heróis, eu sei que ele fez muita coisa boa, a gente já vai falar sobre isso, mas o Moon Shadow é a obra-prima dele. Desculpa aí os fãs da Liga e da Última Caçada de Kraven e das outras coisas. Para mim, Moon Shadow tá em top 10 quadrinhos de todos os tempos. É algo tão importante quanto Watchmen, quanto Sandman, quanto Lobo Solitário, quanto Mouse, saca? Eu coloco nesse patamar. Fico felicíssimo aí de ser a editora que publica essa obra no Brasil, né? Já tinha saído anteriormente pela editora Globo. Quando eu era criança, um jovem adolescente, digamos, eu li uma minissérie em 12 partes. Não vou dizer que eu entendi 100% da obra naquela época, mas foi algo que me impactou muito, e foi só relendo anos depois aí, para fazer a primeira edição do Pipoca e Nanquim, que realmente eu me dei conta da magnitude disso daí. É considerada a primeira graphic novel pintada da história, a primeira grande graphic novel, né, pelo menos é assim que ela é descrita em todos os reviews oficiais da série. E a grande força por trás dessa graphic novel é, como eu disse, o DeMatteis. É um veterano da indústria aí. Os primeiros créditos deles são de 1000 anos atrás. Essa, por exemplo, aqui, ó, é uma das HQs mais antigas escritas pelo DeMatteis, publicadas aqui no Brasil. O Vampiro, da DC Comics, eu acho que o primeiro crédito dele, de acordo com o Guia dos Quadrinhos, é uma revista da Ebal também, ficção científica, tem uma historinha dele lá, mas essa daqui tem um pouco mais de corpo, um pouco mais de peso. E digamos que o DeMatteis, ele trabalhou com todos os grandes super-heróis da Marvel e da DC. Ele tem uma fase do Capitão América que eu acho absolutamente genial, majoritariamente ao lado do Mike Zeck. Inclusive, uma das histórias que eu mais amo do Capitão, que é uma história que o Capitão está em parceria com o Deathlock, um personagem que eu
adoro, e eles têm que salvar. É uma coisa meio Exterminador do Futuro, né? Eu até fiz questão no nosso livro Quadrinhos do Cinema, eu fiz questão de colocar essa história aí como uma das melhores do Capitão. Também tem uma fase do Demetrius à frente do Namor. Ele fez, claro, lógico, aquela fase aclamadíssima do X-Factor. Tem a fase do Homem-Aranha, na verdade ele trabalhou com o personagem em alguns momentos, né? O ápice dele é a Última Caçada de Kraven. Na minha opinião, a melhor história do Aranha já escrita. Fica ali, se não for a melhor, tá entre as 3 melhores, pelo menos, que tem coisa muito boa feito lá na época áurea do personagem. Ele trabalhou com uma fase muito bacana com o Conan, na revista Conan the Barbarian, ao lado do John Buscema e ao lado do Gil Kane. Inclusive tem aquela saga em que o Conan retorna para a Ciméria. Ele trabalhou com o Senhor Destino, uma fase muito bacana, foi publicada aqui na revista do Superman da Abril, o Super-Homem na época, e na DC 2000. Ele escreveu aquela minissérie, um conto de Batman, De Volta à Sanidade, que é bastante aclamada. Aí lembrei dessa aqui, ele fez, junto com o John Romita Jr., ele fez também Os Anos Perdidos, minissérie do Homem-Aranha, fez aquele Túnel do Tempo, ao lado do Eduardo Barreto, em que é o Morcego de Aço, né, que é o Superman, se o Superman fosse o Batman. Enfim, por aí você nota que a carreira do cara é um colosso. Dos créditos mais recentes dele foi naquela recriação que a DC fez do universo Hanna-Barbera. Ele fez o Scooby Apocalipse ao lado do Kate Giffen, que é o grande parceiro dele durante toda a fase da Liga da Justiça. De longe, acho que é a obra mais conhecida aí do Demetrius. Lembrando que o Demetrius escrevia a Liga antes da chamada Liguinha, né, que tem aquela fase em que o Caçador de Marte era o líder da Liga da Justiça. Você tinha vários personagens coadjuvantes aí que estavam atuando na Liga. Tem um desmonte em que vários desses personagens morrem. Todas essas histórias foram publicadas na fase terminal da revista Super Amigos, nos últimos números, e foi o que abriu o caminho justamente para o surgimento da Liguinha, ao lado do Giffen e ao lado do Kevin Maguire, que, aliás, também vai estar aqui na CCXP. Mas então é isso, né? O Demetrius, só ir dando uma pincelada rápida na carreira dele, você vê que ele passou por muitos personagens e tudo que ele colocou à mão foi aclamado. Recentemente, por exemplo, a Panini relançou num formato grandão, assim, bonito. Eu não tenho aqui na minha coleção, mas já fiquei babando algumas vezes por ela. Foi a graphic novel Shambhala, do Doutor Estranho, também considerada por muita gente uma das melhores histórias do personagem. Eu gosto bastante dessa HQ também. Ele sempre brilhou escrevendo super-heróis, né? Essa breve pincelada aí que eu dei na carreira dele mostra isso. E ele estava no momento certo, na hora certa, em que as grandes editoras de quadrinho, leia-se Marvel e DC, estavam dando rédeas soltas para os criadores de quadrinhos experimentarem da maneira como eles quisessem, no final dos anos 80 e início dos anos 90. E foram momentos em que grandes sagas surgiram, como vocês sabem, de super-heróis, e sagas nada a ver, fora do universo do regular dessas editoras, também foram feitas. A gente publicou aqui não só o Blood e o Moonshadow, a gente publicou Marada, Mulher Lobo, por exemplo, publicamos Dragão Negro, saíam pelos selos aí da Epic Marvel. As editoras, elas permitiam que os criadores experimentassem mais, elas eram quadrinhos adultos, com temática adulta, que discutiam questões que normalmente não eram abordadas nos quadrinhos super-herói tradicionais. Enfim, foi um momento brilhante aí da produção de HQ norte-americana, e o Demetrius estava lá. Ele foi um desses caras, né? Ele gostava muito do gênero super-heróis, ele fez todos esses trabalhos, mas ele teve a chance aí de contribuir criando uma HQ seminal, criando o Blood, criando o Moonshadow. O que ele faz em Moonshadow, o que ele leva para o gênero dos quadrinhos, é algo que até então não tinha sido feito. Me arrisco a dizer que até o momento não foi repetido. A maneira como ele conta essa história, extremamente intrincada, complexa, cheia de nuances, cheia de camadas, mas de uma forma que parece enganosamente simples. É um feito
assim, que transcende o uso de palavras, transcende o uso de adjetivos. O Demetrius, ele realmente se supera aqui na construção dessa enorme epopeia que narra a vida do personagem principal, o Moon Shadow, desde antes do seu nascimento até a idade mais avançada. São tantos os assuntos que são abordados aqui, mas antes de entrar no Moon Shadow, se eu estou falando do Demetrius, eu acho que é melhor a gente passar para o segundo tópico desse vídeo, que é o segundo motivo pelo qual o Moon Shadow é tão quintessencial para o fã de quadrinhos, que é justamente o parceiro do Demetrius, o John J. Muff. Então eu já mencionei aqui que Moon Shadow é considerada a primeira graphic novel pintada. E eu mencionei também que as editoras nessa época, elas estavam se permitindo experimentalismos, estavam se permitindo fazer quadrinhos experimentais, e que não importava que esses quadrinhos levassem aí anos para serem produzidos, né? Imagina quanto tempo o John J. Muff levou para pintar todas essas páginas do Moon Shadow. Cada página é uma obra de arte, né? E não só o John J. Muff e o Kent Williams do Blood, eles estavam trabalhando nessa época para essas editoras, mas outros grandes artistas, como o John Bolton, que eu já mencionei, que fez Marada inteiro pintado também. Nós temos outros caras como o Charles Vess. Charles Vess fez, por exemplo, a Bandeira do Corvo, uma graphic novel belíssima, 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 centrada lá em Asgard, estrelada pelo Balder e pelos outros deuses nórdicos. E outros caras, até o próprio Jim Starlin se arriscou a fazer o Dreadstar pintado. Então, a Marvel, principalmente a Marvel, já flertava com isso há alguns anos, né? Você pensa que aqueles grandes artistas, Joe Jusko, Boris Vallejo, El Norrie, todos esses caras que são caras que expunham em anos depois vieram expor em galerias em Nova York, por exemplo. Porra, são caras colossais. Esses caras foram cooptados para fazer capas dos magazines da Marvel, não só das revistas do Conan, mas de outros também, as revistas de terror, o magazine do Hulk e outras tal. Então, esse flerte com arte pintada, ele já existia há algum tempo, né? Mas levou um tempinho até que isso fosse transposto de fato, porque existe uma grande distância entre você fazer uma arte para uma capa e você fazer um tomo dessa talagada aqui inteiro, 500 páginas inteiro pintado. É muito trabalhoso, é muito caro, é muito lento. Você vê, por exemplo, só para citar um outro ilustrador que todo mundo gosta, o Alex Ross. Há quanto tempo que o Alex Ross não faz uma HQ inteira pintada mesmo? E no passado ele fez isso com relativa frequência, né? Ele fez, claro, o Reino da Manhã e fez todas aquelas edições comemorativas do Batman, do Shazam, do Superman, da Mulher Maravilha, da Liga da Justiça e tal. Mas há muito tempo que mesmo as coisas que ele desenvolve conceito, ele acaba não trabalhando a HQ inteira pintada, né? Que, por exemplo, aquele material que a Mitos publicou e tal. Enfim, não é mais tão frequente hoje em dia você ter esse tipo de coisa, principalmente no mercado norte-americano, né? Mas nessa época aconteceu. E o Moon Shadow, pela envergadura do projeto, eu acho que ele é o ápice, é o ponto mais alto disso. A gente teve fusão com o próprio Kent Williams e tal, a gente teve outros expoentes. Mas aí o John J. Muff, ele pega essa arte aquarelada, absolutamente incrível. Ele consegue estabelecer ritmo de quadrinhos, porque, por exemplo, né, eu não vou dizer que eu concordo com essa afirmação que eu vou falar agora, mas uma das críticas que algumas pessoas estabelecem ao Alex Ross é que a narrativa dele, em termos de narrativa gráfica, eu não estou falando de traço, não estou falando da pintura, não estou falando nada disso, estou falando da narrativa dele. Ela é um pouco engessada, ela é um pouco dura, ela não é uma narrativa fluida de quadrinhos, no sentido em que um cara como o Romitinha, por exemplo, consegue fazer aquela bela fluidez, que parece uma onda narrativa mesmo, fazendo os olhos do leitor passear de um painel para o outro, né, fazendo essa belíssima condução, que é um dos pontos aí primordiais da narrativa gráfica, né, a junção de imagens e de texto. O Alex Ross, muita gente reclama da competência dele para isso. Então, grosso modo, digamos
que a crítica dessas pessoas é que uma história ilustrada pelo Alex Ross são, na verdade, vários pequenos pôsteres colocados, em que a transição dos quadros, em que a fluidez fica um pouco prejudicada. Isso daí você não encontra de forma alguma em Moonshadow. O John J. Muff, ele é um baita de um pintor, um baita de um executor nesse sentido, por mais que ele esteja trabalhando aqui com arte pintada, com as ilustrações, por mais que ele faça divisões de página como essas aqui, ele consegue colocar um ritmo narrativo que ele é invejável. Nos momentos em que é necessário acelerar, ele acelera, ele acompanha o texto do DeMatteis. Tem horas que o texto é mais introspectivo, tem horas que o texto é mais filosófico, tem horas que o texto acelera, por exemplo, em algumas, inclusive algumas sequências de ação, algumas coisas assim. Ele vai acompanhando esse texto do DeMatteis sem nunca perder o fio da meada, e ele faz algumas sequências como essas aqui, ó, e ele consegue imprimir também humor. Sim, ele consegue imprimir um humor que é típico do comics mesmo. Comics, quando norte-americano, eu estou usando aí o termo da palavra, quando ele era utilizado para denotar quadrinhos de humor. Ele usa vários recursos, como umas onomatopeias exageradas, como esse próprio quadro, a gente tá vendo aqui, ó, tá vendo? Ó, um POC! De repente parece algo saído de um quadrinho infantil, que ele joga lá no meio de uma arte pintada maravilhosa e não fica destoando de outras coisas que ele faz. Ele faz uma maravilhosa junção de estilos aqui que, honestamente, eu não sei como ele alcançou isso. Ele brilha o tempo todo, tanto quanto o texto brilha também. Então nós temos aí dois incríveis artistas, um dos melhores roteiristas de quadrinhos de todos os tempos, né, dos quadrinhos norte-americanos principalmente, no auge dos seus poderes, né, esses dois artistas estão no auge dos seus poderes, com liberdade total para fazer o que eles quisessem, sendo guiados pela mão de um notável editor, fazendo aí uma obra autoral dentro de uma editora mainstream. O resultado que eles chegam é impressionante. E agora a gente tem que falar um pouquinho sobre a obra, porque a quantidade de temas que são abordados por Moonshadow, sempre com muita profundidade, com muita propriedade também, sem que seja didático demais, sem que seja enfadonho, com muito bom humor. Eu quero destacar alguns aspectos. A história de Moonshadow começa com a mãe dele, né? E a mãe dele, ela é uma pessoa que veio daquela geração de paz e amor dos anos 60, aquela geração que estava disposta a mudar o mundo e que acreditava, que tinha suas ideologias, que achava que ia mudar o mundo de fato. Aquela geração hippie, que era aí capitaneada pela música. É uma geração que tinha todas as boas intenções para mudar o mundo, mas que acabou sendo atropelada pela triste realidade. Uma geração que lutou aí contra a guerra do Vietnã, que lutou pelos direitos de igualdade, que enfrentou muito a política norte-americana, uma geração a qual o DeMatteis pertencia, né? E uma geração que acabou sendo frustrada quando viu que não conseguiria fazer de fato o que eles se propunham. Isso tudo acabou gerando parte da melancolia que impregnou os anos 70. Uma das consequências também, pelo menos na maneira como eu penso, é todo o pragmatismo que veio a partir dos anos 80. Então eu entendo que essas coisas elas estão meio que interligadas. Um movimento que nasceu nos anos 60, que de repente reverberou nos anos 70 de uma maneira, e nos anos 80, do qual eu sou cria também, teve a consequência máxima, aí com aquele pragmatismo e com tudo tal. Isso é descrito, toda essa coisa que eu falei de uma forma bem crua, bem amadora até, isso é descrito com tamanha propriedade dentro do Moonshadow e vai sendo passado da mãe dele para ele e para os pensamentos dele, e ele vai colocando isso ao longo da obra de uma maneira tão natural, tão orgânica, só para usar um termo aí que está na moda, tão lúcida e que vai mexendo com você, leitor. Então, esses temas sociais e filosóficos, eles são pontuados ao longo de cada capítulo, principalmente nos inícios dos capítulos, né? E mais,
Moonshadow, eu lembro que a gente falou isso no vídeo de pré-venda, tá lá atrás, mas uma coisa que o Demetrius decidiu fazer foi a fusão perfeita entre literatura e quadrinhos. Então ele tentou ser o mais literato possível. Então no início de cada quadrinho começa com o próprio Moonshadow falando a respeito de um escritor que ele descobriu. Ele descobriu porque, eu não quero entrar nos meandros do roteiro em si, mas ele passa um grande período da juventude dele numa biblioteca lendo. E lá ele aprende sobre a vida, aprende teoricamente sobre a vida, antes de viver a vida em si, né? Isso é a graça da história também, né? E ele aprende a partir dos textos dos grandes mestres. Então, já no primeiro livro, ele fala sobre William Blake, um escritor que é top dos tops. Mas ele menciona Yeats, ele menciona Henry Miller, ele menciona Shelley, ele menciona Tolkien, ele passeia aí entre os caras mais clássicos e mais consagrados, e esse é o âmago da história, né? Toda vez que ele menciona um desses caras no início do capítulo, o teor do capítulo em si vai dialogar com aquela passagem que ele está se lembrando. Toda a história é narrada pelo próprio Moonshadow. E o Moonshadow, ele não é um narrador muito confiável, porque ele modifica a narrativa conforme o entendimento dele, conforme as conclusões dele, conforme o que ele acha que as pessoas estão pensando e conforme o que ele próprio se lembra. Né? Nós nunca somos 100% confiáveis nas nossas memórias e nas nossas narrativas. E o Demetrius, ele coloca isso de uma maneira tão brilhante que acaba se tornando uma das grandes graças da história. Nós sabemos que é assim, nós sabemos que é isso, mas nós somos envolvidos o tempo todo pelo relato do Moonshadow. E aí nós temos a descoberta dele sobre a vida, sobre os temas da vida, sobre sexualidade, sobre belicosidade, porque ele conhece a guerra, sobre política, sobre várias questões. Primeiro ele descobre isso nos livros, e depois, quando ele sai do local onde ele cresceu, ele descobre isso por conta das burdoadas que a vida vão dando nele. E a partir daí, o que você tem? Você tem um choque entre duas visões, um choque de realidade mesmo que ele sofre. E a partir dessa síntese, nós vemos a personalidade dele sendo criada, sendo construída, sendo amadurecida. Isso ao longo das 12 edições. E é feito de uma forma mas tão brilhante, tão primorosa. Cada vez que você lê Moonshadow, você pega uma coisa nova, você aprende uma coisa nova. Na essência, você tem lá o roteirista fazendo uma coisa perfeita, o artista nadando de braçada, e o roteiro, a história em si, ela é fantástica, gente. Ela é fantástica. Porque muitas vezes você pode ter um escritor, né, o cara escreve muito bem, mas aí em algum momento a história fica pedante, a história fica chata, ou então não tem um entendimento perfeito entre os dois artistas, os dois principais artistas, e aí a coisa não vai, sabe? Isso não acontece em momento nenhum em Moonshadow. A gente tem uma passagem em que ele descobre a guerra. O Moonshadow descobre a guerra, porque ele, por conta dos livros, ele romantizava a guerra. Ele enxergava a guerra como uma coisa honrosa, como uma coisa... Enfim, e só quando ele e o colega dele, o Ira, eles vão para a guerra, sofrem toda a penúria da guerra, vem de fato, sofrem todos os traumas, vem a perda, entendem o que é a neurose de estar numa guerra, entendem o que é a violência de fato, a falta de sentido naquilo tudo, e quando eles voltam, eles estão arrasados, eles estão com um transtorno pós-traumático, e isso tudo, e aí esse é um exemplo muito claro da visão que ele tinha a respeito de um determinado assunto, construída a partir da leitura dos livros, e a visão que a vida traz para ele. Só que, como eu disse anteriormente, as duas coisas acabam tirando uma síntese, e a partir daí a personalidade dele vai se crescendo, vai se enobrecendo. Bom, como vocês puderam notar, realmente Moonshadow é uma obra-prima. A nossa edição aqui, essa edição é considerada a edição definitiva, publicada pela Dark Horse lá fora, ela, além de ter a minissérie original, as 12 partes, ela inclui também
uma noveleta que o DeMatteis e o John J. Murphy produziram, que é o Adeus Moonshadow, que vem logo na sequência, né, e que conta o pós-saga. Isso aí era inédito no Brasil, o Pipoca trouxe pela primeira vez aqui também. É assim, é algo extremamente tocante, é extremamente bonito, uma história muito, muito triste, né, mas que vale a pena, serve como um grande complemento aí para a saga principal. E além disso, nós temos extras maravilhosos, que inclui parte do roteiro original do DeMatteis. Então aqui desse lado está a tradução e desse lado está o roteiro, né? Nós colocamos aí porque o roteiro tem palavras sublinhadas que ele colocou, tem coisas que ele escreveu à mão em cima, alguns lembretes e tal. Então a gente optou por manter isso daí. Além disso, tem esboços do John J. Murphy, tem a proposta original dessa graphic novel que o DeMatteis fez, o que também é incrível para todo mundo que ama quadrinhos e ama os meandros, os bastidores de como funcionam os quadrinhos. Como é que ele fez essa proposta aí para ser lançado lá originalmente nos anos 80, e também o quanto a proposta mudou, né, até chegar na edição final. Enfim, é uma edição definitiva, completíssima, que merece estar aí na sua prateleira. Bom, então é isso, vou ficando por aqui. Esse vídeo até acabou ficando um pouquinho maior do que eu pretendia. Fica aí o convite para você fazer a pré-venda dessa maravilhosa HQ, caso você não a tenha na sua coleção. O link está na descrição. Se você comprar pelo link do Pipoca, lembrando que você ajuda muito a gente, e lembrando também a importância de fazer a compra dessa HQ nesse momento, na pré-venda, porque ela vai ser lançada só lá no final de julho, mas esse momento é o que nos ajuda a balizar a nossa tiragem, né? Se a pré-venda está indo muito bem, mas quanto melhor for a pré-venda, mais a gente consegue saber o tamanho da tiragem que a gente que a gente tem que fazer. Porque nas 2 primeiras vezes esgotou muito rápido, foi além do que nós pensávamos. Para que não aconteça novamente do quadrinho desaparecer do mercado, a gente precisa de vocês agora para fazer essa pré-venda e a gente saber a demanda que o título vai ter. Essa é a palavra que eu estava procurando, a demanda do título, tá? Então é isso, vamos ficando por aqui, lembrando que o Pipoca aí tem vídeos toda quarta, sexta e domingo. Nós temos também outros títulos que estão em pré-venda nesse momento, o fenomenal Battle Royale, né? O primeiro Battle Royale Omnibus, né? O nosso primeiro mangá Omnibus aqui, que tá aí o primeiro volume de 5, né? Estamos trazendo para o Brasil um dos mangás mais aclamados aí da história. Também tem a segunda parte do Fire, né? Quem comprou a primeira parte da Hideko Mizuno já conferiu aí que ela é excepcional para todos os amantes de música também, né? Vamos conferir já o final dessa saga. Alaxiner, volume 2, né? Também um dos quadrinhos mais importantes da história. O volume 1 foi lançado já há 2 anos, então já estava na hora da gente terminar. E mais coisa vem por aí, né? A gente vai abrir mais pré-vendas em breve, conforme os títulos forem chegando. E você tem a chance aí de conferir. Quem não conseguiu pegar da primeira e da segunda vez vai conseguir pegar Moonshadow agora. Tá bom? Pessoal, obrigado pela companhia, obrigado por tudo. Vou ficando por aqui. Um super beijo para vocês. Tchau!